O meu nome é Vilma Pereira, eu sou casada, eu tenho um filho, 4 netos. Aceitei Jesus na minha vida em 2014 e assim que eu aceitei Jesus, não deu menos, deu um ano mais ou menos, um ano e alguma coisa, o Senhor falou para mim, para eu procurar a líder de intercessão e diz para ela que fui eu que te mandei. E aí eu fui lá na líder de intercessão, a pastora Sônia, até hoje ela é a líder da intercessão, e eu falei para ela, Deus mandou eu vir procurar a senhora. E desde então eu estou ali na intercessão. Aceitei Jesus em 2014, em 2015 já comecei a fazer a obra de Deus. E quando eu aceitei Jesus em 2014, eu tinha vários problemas de saúde e o Senhor curou todos, né? Quando eu aceitei Jesus, quando eu vim conhecer Jesus, eu estava num processo de descobrimento de um cisto, de um nódulo nas minhas trompas, nos meus ovários, no meu útero, eu ia ter que arrancar tudo, tirar tudo. E a médica falou para mim que era para eu me preparar, que estava só correndo os papéis, né, da cirurgia. E aí Deus falou para mim, você volta lá e fala com ela para ela passar outro exame para você, porque você não vai operar. E aí eu descontido, né, contendendo com o Senhor, porque a gente, na nossa inocência, a gente fala, como assim, Senhor? Acabei de fazer tantos exames agora e eles não vão autorizar eu fazer de novo. Ele falou, você volta lá e fala com a médica. Eu voltei, ela riu, né, mas autorizou, claro, era Deus que estava mandando, né? E aí, nos exames, depois quando o resultado saiu, eu não precisei mais tirar útero, ovário, trompa, porque o Senhor falou para mim que eu não ia precisar operar. E aí, quando eu estava no mundo, eu fumava cigarro, né? E aí criou um cisto aqui na minha garganta, né? E aí, de novo, o Senhor falou que ia fazer sumir, fez sumir, ficou uma fenda, o Senhor falou que ia fazer fechar, fechou. E eu tinha também labirintite. Hoje em dia eu vivo na casa de Deus, eu não sei mais viver sem esse barulho gostoso, né? Sem levantar as minhas mãos e dar glórias ao Senhor. Não tenho mais problema nenhum com barulho, com labirintite, com problema de saúde. Graças a Deus não. E estou fazendo a obra de Deus. Estou muito feliz, porque o lugar que o Senhor coloca a gente é o lugar que Ele quer que a gente fique e é o lugar que Ele transborda a gente de alegria. E amo fazer a obra na intercessão. Eu amo essa obra de intercessão. Eu sou apaixonada por orar pelas pessoas, por interceder pelas causas, pelas pessoas. Eu sei que eu nasci para isso. E antes eu não sabia da minha missão aqui na Terra, mas hoje em dia eu sei que é fazer o ídolo do Senhor, é orar pelas pessoas, sabe? Eu estou falando da obra de Deus, claro que nós temos a nossa família, mas eu estou falando da obra de Deus. Então eu sou apaixonada por essa obra. E a gente vê, sabe, muitos resultados, muitos, são coisas diárias, coisas tremendas acontecendo, que é só a gente contando mesmo, sabe? Caso a caso do que a gente vê acontecendo em cada trabalho de oração. Olha, só foi eu e Deus, né? Quando eu aceitei Jesus, eu contei tudo para Deus o que estava acontecendo, contei tudo para o Senhor o que estava acontecendo, e Ele foi falando comigo. Engraçado, né? Que assim, logo que eu aceitei Jesus, eu já comecei, sabe, a orar, e não parava de orar, estava sempre fazendo as coisas dentro de casa, sempre louvando, sempre escutando louvores, sempre conversando com o Senhor, sempre lendo a Bíblia, estava assim mergulhada, sabe? Assim como a gente ainda está, mas o primeiro amor é diferente, né? O Senhor me acordou de madrugada e me batizou no Espírito Santo e eu me ajoelhei, não foi com as minhas próprias pernas, e eu me vi ajoelhada e orando, meu marido virado de costa para mim, eu tentava chamar amor, amor, e eu cheguei até um certo momento chamar amor e ele não me escutou, e eu vi assim atrás de mim, sabe?
a cortina voando, sabe? E eu vivi aquele sobrenatural da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, onde diz que o vento do Espírito Santo é um soprar, né? E eu escutei aquele soprar nos meus ouvidos. Eu escutei nitidamente, sabe? E eu falei mistérios e mistérios e mistérios. Eu fiquei falando ali durante muito tempo. E aí depois, no dia seguinte, eu esqueci de tudo. Eu fiquei 1 ano sem falar em mistérios. E buscando, e buscando, e buscando, e buscando. Até que o Senhor me contemplou. Eu sei que foi o Senhor, mas Ele usou um pastor aqui dessa casa. Vou falar o nome dele. Talvez seja novidade para ele, porque acredito que ele é usado por tantas pessoas aqui, para tantas pessoas aqui, e nem lembre de mim. Mas o pastor Gesiel, do culto do sobrenatural, eu cheguei até ele numa certa vez, lá no templo antigo, eu falei: pastor, o Senhor colocou no meu coração para o Senhor orar por mim, porque eu falava em mistérios e parei de falar. Já no dia seguinte que eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu parei de falar. E já tem 1 ano isso. E eu sou uma mulher de oração. Eu preciso falar em mistérios. Ele colocou as mãos na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. Que eu senti, sabe, a presença do Espírito Santo mais forte naquele dia. E a mão dele esquentou na minha cabeça, aqueceu o meu corpo inteiro, sabe? Na semana seguinte eu voltei a falar em mistérios. Então eu sei que esse foi um agir de Deus na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? E ao pastor Gesiel por se permitir a ser usado tão fortemente assim na minha vida. Obrigada, pastor Gesiel. O Senhor é uma bênção. O primeiro dele foi com meu filho. O meu filho, ele sofreu uma queimadura de 51% do corpo, da cintura para cima. Eu já era intercessora. E o Senhor falou para mim que aquele momento que a gente estava passando, que a gente estava vivendo, não era para a morte. A minha pastora, as minhas irmãs em Cristo, a igreja inteira tinha gente orando pelo meu filho. Que isso fez toda a diferença. Que eu sentia, sabe? Quando eu estava no hospital com ele, até em casa, eu sentia a força das orações. Eu não sei explicar, mas eu sentia. Meu filho internado, eu ia todos os dias para o trabalho de intercessão, porque eu não podia ficar com ele, ninguém podia ficar com ele. E a hora da visita era só à tarde. E todos os dias de manhã, todos os dias eu ia para a intercessão. A gente clamava, a gente orava. E eu sei que o Senhor fez um mover muito grande na vida do meu filho, sabe? Hoje em dia, meu filho está vivo, está curado. Eu tenho 4 netos lindos. Graças à bondade e à misericórdia de Deus e graças às orações. As irmãs, sabe? A Devec inteira orou, sabe? Várias pessoas, vários irmãos em Cristo, de várias, sabe? Várias outras denominações oraram pelo meu filho, sabe? E eu devo isso a Deus e às irmãs e aos irmãos de oração, sabe? A igreja do Senhor, essa unidade, essa comunhão, sabe? Fez toda a diferença, sabe? Porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. A palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu vi umas coisas, sabe? Coisas grandiosas acontecendo nesse processo do meu filho. E eu tenho também um outro testemunho para contar, e esse testemunho aconteceu tem 2 anos atrás. A minha irmã, ela teve um diagnóstico de câncer. E ela foi morar na minha casa para eu cuidar dela, porque era um câncer e o Senhor tinha falado que era para a morte. Mas o Senhor falou que ia salvar e salvou. E o Senhor permitiu que a minha irmã estivesse ali na minha casa
porque ali o Espírito Santo estava. E ela me via lavando uma louça, arrumando a casa, louvando, adorando, ouvindo uma palavra. E ela via, sabe, nos cômodos da frente, o meu marido também trabalhando no escritório dele, louvando, adorando. E o Senhor trouxe ela de volta para os caminhos dele, através dali da nossa casa. Só que todos sabem que essa doença é uma doença terrível. E a minha irmã sofria muito, sentia muitas dores, ao ponto de a gente não poder tocar nela, porque era uma enfermidade maligna, né? A gente não podia tocar nela. E quando ela tinha essas crises de dores muito fortes, a gente só podia orar por ela. A igreja já estava orando, todos estavam orando. E a gente levantava, sabe? Quando a minha irmã estava na crise, ela se debruçava sobre a minha cama, ela colocava vários travesseiros assim na barriga dela, e ali em pé, ela se debruçava assim na minha cama, a gente dormia. Eu dormia com ela e meu marido aqui no outro quarto, e eu precisava dormir com ela. Eu já vou contar o porquê. Mas isso durante o dia. E quando ela gritava de dor, que ela não aguentava de dor, eu e meu marido, a gente levantava. A gente levantava as nossas mãos e clamava ao Senhor e orava por ela. E a dor dela passava. A gente levantava as mãos e clamava e orava e orava. E ela falava, não para, tá passando, a dor continua, não para. E a gente não parava, até ela conseguir se reerguer e sair dali, sem dor. Isso era o dia inteiro. E parava a dor, ela ficava um tempo, conseguia se recuperar, se refazer. E aí de noite, todos os dias de noite, ela ficava esperando eu acabar de fazer tudo, porque eu cuidava dela. Nos finais de semana vinha o marido dela, meu cunhado, com a nenenzinha de 5 aninhos, e sem contar a família, a casa ficava cheia. Então eu tinha sempre muitos afazeres. Então quando chegava de noite, todos os dias de noite, ela ficava esperando eu acabar de fazer tudo, todas as coisas, para poder ministrar a palavra para ela. E eu lia a palavra para ela, e ela me pedia para explicar, e eu lia e explicava. E o Espírito Santo inundava o quarto. E ali eu ganhei ela para Jesus. O Senhor me usou para ganhar ela para Jesus. Era o único momento que ela conseguia comer no dia. Era nesse momento, enquanto eu estava lendo a palavra de Deus e explicando para ela, cheia da presença do Espírito Santo, meu marido dormindo, e a gente ali conversando, explicando a palavra, e ela ali comendo. Era o único momento que ela conseguia comer, porque o problema dela era no pâncreas e no fígado. Ela não conseguia comer, mas naquele momento ela conseguia comer. E de madrugada, ela passava muito mal de madrugada, sabe? Mas ela pegava, eu dormindo, ela pegava a minha mão e colocava na barriga dela. Ela falava, olha, que está começando a doer. Eu sabia que não era eu sei que não somos nós, é o Senhor através da nossa vida. Às vezes eu não falava uma palavra de tão cansada que estava. Eu só falava, Senhor, me ajuda, ajuda a minha irmã. Eu só falava isso, não conseguia orar. E passava, a dor passava e ela voltava a dormir. E às vezes eu tinha que acordar, eu tinha que orar. E todas as vezes que eu orava, passava a dor. Ela conseguia dormir de novo, sabe? Eu tenho esse testemunho, que meu marido via isso acontecer diariamente na minha casa. A minha parentela, sabe? Poucas vezes via, mas o marido dela e a nenenzinha dela, que tinha 5 aninhos na época, isso tem 2 anos, eles viam algumas coisas acontecer desse tipo, sabe? O Senhor se manifestou várias e várias vezes. Então nós temos esse testemunho, sabe? Na nossa casa, no meio da nossa família, sabe? Quantas e quantas vezes o Senhor curou ela fisicamente aqui na terra.
E eu sei que hoje em dia minha irmã está curada no céu, porque a minha irmã foi salva. Tem muitas pessoas que falam, ninguém pode afirmar que o outro está salvo, mas quando é o próprio Deus que fala que vai salvar, é porque Ele salva. Então nós só temos que crer. E eu via, sabe? Eu via a minha irmã indo para o Senhor, sabe? O Senhor fez, sabe, um trabalho maravilhoso na minha irmã. E eu sei que ela está lá com Ele, salva. Esse é o meu testemunho.